Pessoal, olha que impressionante. Numa pergunta rapidinho de quem é a favor do uso do xarope, dá uma olhada às respostas. E aí vamos fazer uma coisa que todo mundo faz na atualidade. Vamos colocar no chat GPT a definição de xarope e aparece isso. Xarope é uma solução líquida, viscosa e adocicada, geralmente feito com água e uma alta concentração de açúcar ou qualquer outro adoçante, usado para conservar ou administrar princípios ativos. Então, hoje, em 2025, onde a gente bate tanto na tecla do zero açúcar na infância e as mães compram a briga, olha a quantidade de açúcar que vocês estão dando para o seu filho, para a sua filha, de uma forma sem a menor necessidade. Detalhe, com altíssimo índice glicêmico, com altíssima carga glicêmica, sem porquê. Não existe nenhuma evidência científica que comprove o benefício do uso do xarope para a tosse do seu bebê, do seu filho maior ou da sua filha maior. Eu sei que a tosse incomoda, que a tosse atrapalha, que a tosse assusta, mas ela, como a febre e como a diarreia, são mecanismos de proteção que a natureza dá para a gente não ter nenhuma complicação de uma doença muitas vezes simples. Existem xaropes que vocês autodenominam é só um xaropinho que pode ter muito efeito colateral, gente. Estamos falando de sonolência, alergia, arritmia cardíaca e muitos outros. Sabe aquela frase, o remédio é pior que a doença? Bingo, tamo nela. Então, só para vocês entenderem de uma forma simples, rápida e fácil, por que uma criança tosse? Por que uma pessoa tosse? A tosse mais comum é aquela tosse pós-quadro infeccioso que a gente chama de vias aéreas superiores, uma gripe, um resfriado. Este quadro, no final, vai produzir muco. Aí entra a tosse. A tosse é exatamente para não deixar que esse muco acumule, que esse muco desça para o pulmão, que esse muco vá para dentro do ouvido. Isto é normal acontecer. E o organismo começa a tossir para expelir e não acumular esse muco. Também é muito comum uma queixa das mães que a tosse piora à noite. Por quê? Porque esta secreção, este muco que está no nariz, na hora que deita, fica pingando lá atrás e realmente atrapalha o sono do bebê, atrapalha o sono da criança. Mas não é motivo para a gente usar o xarope. Então, por exemplo, para essa criança que tosse quando deita, se a mãe tentar levantar um pouquinho a cabeceira dessa criança, a tosse tende a melhorar. As medidas não farmacológicas, como fisioterapia respiratória, inalação com soro fisiológico, aspiração nasal, até a própria lavagem nasal com cuidado, vai melhorar esse tipo de tosse. E algumas vezes o medicamento vai ser necessário, mas a gente pode lançar a mão às vezes dos tratamentos tópicos nasais. Mais uma vez, não um xarope, porque como eu falei lá atrás, evidência científica zero de melhora. Outra causa de tosse são os broncoespasmos, os chiados, aquela criança que fica com aquele gatinho no peito. Xarope nenhum vai funcionar. Essa criança precisa de medicamentos, os broncodilatadores, que muitas vezes a gente usa como os aerosóis, as bombinhas que vocês temem tanto, mas que tem muito menos efeito colateral e é muito menos perigoso do que o xaropinho lotado de açúcar. Outra tosse famosa, as tosses alérgicas, principalmente na época do outono. Sabe o que melhora esse tipo de tosse? Higiene ambiental, ventilar o quarto, colocar o colchão no sol, bater no colchão para sair a poeira, é isto que vai melhorar. E se for necessário usar algum medicamento, a medicação certa vai ser um anti-histamínico que o seu médico, o seu pediatra vai te orientar. Não faça nunca automedicação, nem com você e muito pior com seus filhos. Em outro quadro de tosse que é muito comum são as laringites, que é um quadro inflamatório da laringe. Xarope não vai funcionar, a gente faz as inalações, a gente faz a fisioterapia e, se for necessário, vai ser medicado e aí com a medicação correta, o corticoide. Então é isso, pessoal. Entendam, não é o fato de dar um simples xarope, é o medicamento que está sendo dado sem necessidade e sem função. É isso aí, pessoal. Fiquem bem.